A escolha da faculdade é uma escolha de vida. Há 18 anos, a Faculdade Maringá tem mudado a vida de muita gente com ensinos de qualidade. Faculdade Maringá, um nível superior de ensino. Fone 3027 1100. Olá, seja bem-vindo! Este é o programa Fala Direito, programa que é coordenado pela professora Silvia Regina Emiliano Gonzaga, que agora está em edição especial devido ao isolamento da pandemia da Covid-19. Para você que nunca assistiu o nosso programa, ele é gravado nos estúdios de jornalismo da Faculdade Maringá, onde o entrevistado fica aqui do meu lado, onde nós batemos um papo ali presencialmente. Entretanto, neste momento pandêmico, está sendo feito de maneira diferente. Eu gravo a minha parte e o entrevistado grava a parte dele, na casa dele, ao qual ele explana um assunto na área de direito. Hoje, nós vamos falar com a professora Cláudia Regina Voriuniuk, ela que é mestre em Ciências Jurídicas e doutora pelo Centro Universitário de Curitiba. Neste momento pandêmico, nos remete bastante à globalização, uma vez que ela não surgiu apenas após o advento da internet, mas também com o grande translado mundial que vem por meio do transporte aeroportuário, e com ele também nos remete aí ao nosso atual momento pandêmico. A doutora Cláudia Regina Voriuniuk fala então pra gente um pouco sobre o direito internacional. Olá, eu sou a professora Cláudia, de Direito Internacional, e a pedido da professora Silvia, vou conversar com vocês. Vamos falar um pouquinho da ONU, né, a Organização das Nações Unidas. Quando surgiu? Logo após a Segunda Grande Guerra. Período em que o mundo ficou estupefato, né, com as atrocidades ocorridas por conta do regime nazista, na Alemanha e em outros países simpatizantes, né, a esse regime. É um período de destruição em que muitos países, né, ficaram economicamente, socialmente falando, totalmente desestruturados. E por conta dessa situação, alguns países, algumas nações resolveram se unir para criar uma organização preocupada com o bem-estar geral. Como assim o bem-estar geral? Global. Uma preocupação em que houvesse uma conscientização por parte de todas as nações de que a paz é a melhor opção sempre. E da mesma forma em que havia essa ideia inicial, né, esse ideal de se trabalhar no conceito da paz, também havia necessidade de ajuda, solidariedade em relação a esses países que haviam sido destruídos, né, do ponto de vista de destruição mesmo, né, de população dizimada, de destruição econômica, de cidades inteiras, né, foram destruídas, né, por conta da guerra. Então havia essa necessidade, essa conscientização de que o mundo deveria ser solidário. Só através da solidariedade se chegaria à paz. Por conta disso, essa foi a ideia inicial, surgiu a ONU. Então, essa organização, gente, que nós ouvimos muito falar, né, sempre passa na mídia, né, na mídia televisiva. Agora, por conta dessa fase que nós estamos vivenciando da pandemia, a gente ouve falar muito da ONU, da Organização Mundial da Saúde, que é um organismo ligado à ONU, eu já vou explicar um pouquinho para vocês. Mas antes disso, eu vou trazer alguns pontos, né, que são interessantes quando a gente fala da ONU. A sede fica principal em Nova York, né? Além disso, ela tem outros escritórios no mundo todo e mais outra sede em Genebra.
ele tem um CEO, né, um secretário-geral, que atualmente é um português, Antônio Gutierrez. Ele tem um mandato de 5 anos, podendo ser prorrogado por mais 5 anos. Normalmente, essa prorrogação é aprovada pela Assembleia Geral. Essa Assembleia Geral, né, já que mencionei a Assembleia Geral, funciona da seguinte forma. Hoje, a ONU conta com 193 países que fazem parte dessa organização chamada ONU. Esses países são chamados países membros. E eles se reúnem anualmente, normalmente no mês de setembro. Talvez vocês já tenham visto, né, vira manchete de jornal, porque é uma época que ocorrem muitas manifestações, até para chamar a atenção, né, das grandes potências que acabam, né, participando dessa reunião em Nova York. E essa Assembleia, que se reúne anualmente, é ela que elege esse secretário-geral, né, da ONU, esse CEO da ONU. Atualmente é o Antônio Gutierrez. Ele esse ano vence o mandato dele de 5 anos. Já existe uma recomendação por parte do Conselho de Segurança para que ele permaneça no cargo por mais 5 anos. Então, provavelmente, a Assembleia Geral vai balizar isso e ele continuará como secretário-geral da ONU. Outro ponto, gente, que sempre quando nós lemos ou temos contato a qualquer material relacionado à ONU, nós vamos perceber que existem alguns idiomas em que esse material é traduzido. E por que isso ocorre? A ONU trabalha com 6 idiomas oficiais: o inglês, o francês, o espanhol, árabe, chinês e russo. Então, todas as publicações, a mídia, sempre vai ser falada ou escrita nesses 6 idiomas oficiais. Por enquanto, em que pese que haja um pedido, já faz um certo tempo, o português ainda não foi incluído entre os idiomas oficiais da ONU. O instrumento que oficializou a criação da ONU, gente, foi a Carta das Nações Unidas. Só para vocês terem, né, um conhecimento mais do ponto de vista normativo, né? Isso ocorreu em São Francisco, numa conferência, no dia 26 de junho de 1945. Tá? Muita dúvida surge em relação ao financiamento. Como que a ONU, né, uma organização que tem uma abrangência tão grande, ela se mantém? Ela se mantém da seguinte forma: de contribuições regulares dos países membros. Então, esses 193 países hoje, né, que fazem parte da ONU, enviam contribuições para esse organismo internacional. De que forma que são feitas essas contribuições? Países que têm um PIB, uma renda per capita maior, contribuem mais. Basicamente isso. Hoje, a maior contribuição vem dos Estados Unidos. Talvez por conta disso, vocês devem ter lido ou visto, né, nos jornais que quando Trump estava na presidência dos Estados Unidos, ele ameaçou, inclusive, deixar a Organização Mundial da Saúde, né, fez algumas tentativas de boicote, exatamente por isso, né, uma retirada dos Estados Unidos de qualquer uma dessas organizações internacionais geraria um impacto sem precedentes, já que os Estados Unidos é o país que mais contribui. Mas além disso, essas organizações internacionais, a Organização Mundial da Saúde, dentre elas, também contam com muita ajuda de doações. A gente tem muitas doações. A OMS talvez seja a organização ligada à ONU que receba mais doações, de fundações, por exemplo, a fundação do Bill Gates, outras transnacionais também acabam fazendo doações. Então, é muito eclético, né, a forma de financiamento dessas organizações internacionais. Outro ponto importante que a gente sempre ouve falar muito em relação a um determinado órgão que faz parte da ONU, né, que é o chamado Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança da ONU, ele é o único órgão, né, que tem um poder coercitivo. Como assim?
tudo que a ONU decide, todas essas assembleias que são realizadas, né, em Nova York anualmente, elas não trazem nenhum tipo de obrigatoriedade de cumprimento por parte dos países membros. São recomendações. Tá? Então, se fazem recomendações em relação a cuidados com o meio ambiente, sustentabilidade, contenção de gastos públicos, corrupção, não? Então são feitas orientações, mas nenhuma delas tem poder para obrigar o cumprimento por parte de um país membro. A única exceção é o Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança da ONU, gente, é um órgão muito especial. Ele é responsável pelo que a gente, basicamente pela paz mundial. Parece até meio estranho, né, falar dessa forma. Mas o que acontece? Esse Conselho de Segurança, ele pode, desde que obviamente haja um consenso, né, intervir na soberania de outros estados. Então isso é algo muito importante e muito obviamente sério, e só pode ocorrer obviamente se houver, né, um motivo que o justifique, e se houver, por exemplo, se houver um consenso, né, entre os países membros que fazem parte do Conselho de Segurança. Tá? Hoje, gente, nós temos a seguinte constituição do Conselho de Segurança. São 15 membros. Dentre esses 15, 5 são fixos, são permanentes. E quais são esses países permanentes? Nós temos Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China. Esses 5 países permanentes, eles têm direito a veto. Além desses 5, nós temos 10 membros não permanentes, que eles atuam em sistema de rodízio. Então, eles são eleitos, né, e ficam por 2 anos, e depois vão trocando. Inclusive, o Brasil passará a fazer parte do Conselho de Segurança da ONU esse ano. Ele foi eleito como um dos países com uma votação bem expressiva, inclusive, para fazer parte do Conselho de Segurança da ONU. Mas o poder de veto das decisões fica para esses 5 países membros: Rússia, Estados Unidos, Reino Unido, França e China. Isso talvez traga alguma dificuldade, porque dentre esses 5 nós temos países, né, isso é público e notório, que têm interesses diferentes. Então nós já tivemos situações, por exemplo, que chegaram ao Conselho de Segurança da ONU em relação à intervenção na Venezuela por violação aos direitos humanos, né? Porém não houve um consenso. Da mesma forma que já chegaram situações perante o Conselho de Segurança da ONU para intervenção na Rússia por conta dessas ofensivas em relação à Ucrânia, né, nessa disputa daquela área chamada Crimeia. E dentre outras situações que acabam chegando até o Conselho da ONU, de Segurança da ONU, mas não há um consenso exatamente porque esses 5 membros permanentes têm interesses diversos e dificilmente conseguem, né, chegar a um consenso que agrade a todos, né? Então, talvez essa seja uma das principais críticas e proposituras para a mudança em relação a esses 5 países permanentes, né? Há um movimento muito forte para que haja também uma alternância em relação a esses 5 membros permanentes. Mas até hoje a gente não viu nada, né, que indicasse que isso realmente ocorra, mas há sim esses movimentos de discussão para que ocorra essa mudança exatamente para conseguir se enfrentar essas situações em que países, né, têm interesses diferentes e não conseguem pensar de uma forma mais solidária, de uma forma mais comum, né, que é o que sustenta qualquer organismo ou órgão que faz parte da ONU, esse pensamento de comunhão, né, não de interesses pessoais.
Além disso, eu vou falar um pouquinho para vocês, né, de uma forma muito rápida, mas talvez pelo contexto, né, por conta da pandemia, talvez seja importante a gente mencionar, né, que seja de forma superficial, um outro organismo ligado à ONU e que ganhou uma repercussão, né, gigantesca desde o ano passado, que é a Organização Mundial da Saúde. Então, a Organização Mundial da Saúde também surgiu logo após a Segunda Grande Guerra, né, foi fundada em 1948, mas antes nós já tínhamos outras organizações que tinham essa preocupação em relação à saúde mundial, né? Mas não estavam organizadas da forma como a OMS surgiu, com essa junção, né, essa proximidade com a ONU, que veio e trouxe muito respaldo a essa organização internacional. E qual que é a preocupação, gente, da OMS? É o bem-estar psicológico, físico, mental e social. Então, assim, é uma visão muito ampla, né, do que é a saúde. E esse trabalho, gente, da OMS, talvez não pareça muito distante de nós, mas isso não é verdade. A OMS tem parcerias e tem projetos em todos os países, inclusive no Brasil, aí com investimento de alguns bilhões de dólares anuais em parcerias aqui dentro do nosso país. Como são essas parcerias? Políticas públicas, parcerias com empresas privadas, para quê? Para você tentar de alguma forma melhorar a saúde da população. Por exemplo, algum tipo de projeto que já aconteceu, por exemplo, na região da Amazônia, em relação a saneamento básico. Então, uma determinada cidade, região que não tinha saneamento básico, a OMS veio com um projeto, conseguiu uma parceria com o poder municipal, local, e junto com uma empresa transnacional, a Procter & Gamble, e fizeram todo um projeto e desenvolveram, né, conseguiram, né, proporcionar àquela população saneamento básico. Tudo isso, obviamente, né, a gente repercute em relação à saúde. Além disso, tem a capacitação de trabalhadores, a questão da luta em relação a diabetes, outros tipos de doenças emergentes, Ebola, Zika, que nós, né, já vimos aí que a OMS acabou trabalhando, né, na África de uma forma mais ostensiva, e mais recentemente em relação à nossa pandemia, em relação ao Covid-19. Então, a ONU, ela tem um papel fundamental, inclusive foi ela que deu o start, né, de quando surgiu a pandemia, todo mundo lembra disso, né? Quando eles trouxeram a público que nós estávamos em vias de vivenciar, né? Obviamente que acho que nem eles sabiam a extensão de tudo do que nós passaríamos, né, por conta do Covid-19, mas isso já foi bem lá no início, foi, se eu não me engano, gente, se eu não me engano não, desculpa, foi, né? Em janeiro de 2019, na época quando a OMS trouxe essa informação, ainda tinham mais casos na China, nós não tínhamos nenhum caso aqui na América Latina nem na África, tinha alguns casos na China e na Europa, né? Ali que ela veio com essa recomendação, né? Sempre lembrando que essas organizações, esses organismos internacionais não têm esse poder coercitivo, mas sim um poder de aconselhamento, um poder de orientação e recomendação para que os países começassem a se preparar, porque nós nos depararíamos com uma situação ainda indeterminada de um novo vírus, Covid-19, que, né, hoje a gente tem noção, né, da extensão, né, dessa crise, né, pela qual o mundo todo está passando por conta desse problema. E a OMS, gente, veio com a iniciativa de criar um consórcio entre países, e não só entre países, gente, também entidades filantrópicas, esse consórcio foi chamado de COVAX. E qual é a ideia desse consórcio? É a mesma linha de pensamento, gente, da ONU, da Organização Mundial da Saúde, pensado bem coletivo. E dentre o trabalho desenvolvido pela OMS, a gente pode mencionar
em relação exclusivamente à pandemia, né? O acesso a países pobres a medicações básicas, a oxigênio, instalação de UTIs, né, unidades de atendimento intensivo. Para vocês terem uma noção, temos países, principalmente no continente africano, em que existem 2, 3 UTIs para 1 milhão de pessoas. Então, é uma situação muito complexa, diante de um vírus, né, tão mortal quanto o Covid-19. Então, a OMS está tendo um papel fundamental em conseguir levar o mínimo, né, de atendimento para essas pessoas que vivem nesses países mais pobres. E agora, né, com esse consórcio chamado COVAX, será em relação à vacina. Esse consórcio também, na verdade, ele trabalha em duas vertentes, né? É o chamado COVAX Facility e COVAX Advanced Market Commitment, que trabalha, gente, numa questão da pesquisa também. Então, é uma união de forças para que pesquisadores consigam desenvolver com maior rapidez possível, aumentem, né, a produção dessas vacinas, né, elas já foram desenvolvidas, né, de forma bem rápida, eficaz, mas que essas vacinas sejam produzidas com a maior rapidez possível para que o vírus não se propague mais ainda, né? Lembrando sempre, né, a quantidade de pessoas que só nós, né, aqui no Brasil tivemos, aí mais de 400 mil pessoas já faleceram por conta do Covid-19. Então, para finalizar, eu venho aqui ressaltar a importância da Organização Mundial da Saúde, né, nessa fase da pandemia, o trabalho que está sendo desenvolvido, a pressão que muitas vezes a OMS acaba fazendo com países mais ricos para que eles também contribuam, ajudem, né, os países mais pobres, e sempre nessa ideia de solidariedade. É uma ideia importante, é uma ideia que tem que permanecer, não só nesse espaço macro, espaço internacional, mas também nesse espaço micro, espaço que nós vivemos, né? A solidariedade é a resposta, né, para que a gente possa, de alguma forma, enfrentar todos esses problemas que nós estamos vivenciando na atualidade, seja do ponto de vista material, seja do ponto de vista emocional, né? Sermos solidários e sermos empáticos, né, com o próximo. Talvez essa seja nosso grande papel na sociedade atual. Tá? Então, era essa a minha contribuição. Espero ter outras oportunidades para conversar um pouquinho mais com vocês a respeito dessas organizações internacionais e outros assuntos, né, ligados à seara internacional. Fica novamente meu agradecimento à professora Silvia e ao programa Fala Direito. Um abraço a todos e até a próxima. A você de casa que nos acompanhou pela PVC, muito obrigado pela sua companhia. Se você quer ver ou rever este ou qualquer outro programa aqui do Fala Direito, é só acessar o nosso canal no YouTube. Eu fico por aqui, um abraço e até mais.